Um dos melhores filmes sobre lobisomens depois de Grito de Horror, The Howling, 1981, e Um Lobisomem Americano em Londres, An American Werewolf in London, 81, é o inglês Cães de Caça, Dog Soldiers, 2002, com direção e roteiro de Neil Marshall. O filme foi lançado no Brasil no mercado de vídeo, numa produção de baixo orçamento, sem aqueles falsos e exagerados lobisomens feitos em CGI, com uma história simples e repleta de muito bom humor. Um grupo de soldados do exército inglês está realizando um treinamento numa floresta escocesa quando encontra o capitão de um outro grupo perdido no mato, gravemente ferido e único sobrevivente de uma misteriosa chacina. Após enfrentarem numa noite de lua cheia um ataque violento de várias criaturas similares a enormes lobos, os soldados encontram uma zoologista que os leva de carro até uma casa de campo afastada. Eles são então emboscados na casa pelas feras sobrenaturais que revelam-se ferozes e inteligentes lobisomens, que querem devorar suas carnes, obrigando os soldados a lutarem por suas vidas enquanto tentam entender o incrível mistério de seus reais inimigos. Cães de Caça tem todos os elementos de um violento filme de horror, através do ataque brutal de um grupo de lobisomens destroçando os frágeis corpos de suas vítimas, com direito a sangue e vísceras espalhando-se para todos os lados. Eu, particularmente, não sou muito fã da inclusão de piadas nos roteiros de filmes de horror, mas o caso de Cães de Caça é uma honrosa exceção, pois todos os momentos de humor negro realmente surtiram efeito numa diversão hilariante, como quando o sargento líder dos soldados ingleses brinca com o fato de suas próprias tripas estarem expostas por causa de um golpe de um lobisomem e que elas não poderiam mais caber de volta no abdômen por causa do grande volume, ou quando um simpático cachorro puxa insistentemente pela boca um pedaço de tripa do mesmo sargento, num duelo incomum entre um cão faminto e um homem ferido por causa de um pedaço de víscera desse último. Ou ainda, quando um soldado vencido numa briga com um lobisomem diz como últimas palavras que esperava que a fera sentisse dor de estômago depois de devorá-lo vivo. Resumindo, o filme é altamente recomendável e, aliás, até já foi anunciada a produção de uma sequência ainda sem previsão de lançamento, com a história continuando exatamente após os eventos do final do primeiro filme. Esse sim foi um dos melhores que vi desde Lua Negra, Bala de Prata, Um Lobisomem Americano em Londres, mas Um Lobisomem em Londres ainda é o melhor para mim, por ser mais focado no terror psicológico, direção de fotografia e mais conteúdo, as visões são de arrepiar. No caso Cães de Caça, temos um enredo muito interessante. Quem teria uma ideia de fazer um filme de guerra envolvendo lobisomens? Nunca esqueci do fato de eles estarem em uma cabana, cercados por criaturas, e a desconfiança dos aliados, que até me lembrou do incrível filme A Coisa The Thing, muita ação e suspense filme, nota 1000. Infelizmente o pessoal critica a modelagem dos lobisomens, mas o filme é tão bom que passa batido essa parte. Merecido 5 caveirinhas, esse sim, vai virar clássico sim. A Annalise tem razão. O humor negro é tão sutil que nem consegui rir, pois acontece em cenas de muita adrenalina. Vocês têm que entender que muitos filmes existem, CGI, até aqueles que você acha que não existe nenhum efeito visual, só que é tão bem feito que fica imperceptível a olhos não treinados. E é necessário até para proteger a vida dos atores. Se houvesse CGI na cena trágica do filme Twilight Zone, The Movie, que causou a morte do ator Vic Morrow e mais 2 crianças decapitadas pelo helicóptero, isso talvez nunca tivesse acontecido. Dog Soldiers definitivamente merece estar no topo dos filmes de lobisomens, ao lado de Um Lobisomem Americano em Londres, O Uivo, Lua Sangrenta, Garras e Dentes e O Homem Lobisomem.
Também é um ótimo filme de terror de sobrevivência, porque os personagens principais têm que usar sua inteligência para superar os lobisomens. Estou sinceramente surpreso que Dog Soldiers nunca tenha ganhado uma série de videogame, porque o conceito seria um ótimo jogo. Um grupo de soldados britânicos é enviado para uma missão de treinamento nas colinas da Escócia. Ignorando as histórias de terror que assombram o local, eles continuam sua missão e se deparam com o massacre de outro grupamento que estavam no local. Passam a enfrentar então o inimaginável, um grupo de lobisomens sedentos por sangue. Embora sejam monstros bastante populares no imaginário coletivo, os lobisomens não parecem ser criaturas tão exploradas pelo cinema quanto os seus colegas vampiros, por exemplo. Enquanto os sugadores de sangue parecem ter mais espaço para serem trabalhados pelos mais variados prismas, os lobisomens geralmente estão presos em narrativas de caráter mais dramático, onde devem lidar com a maldição trágica da licantropia, como vemos em clássicos como O Lobisomem, 1941, ou Lobisomem Americano em Londres, 1981. Existem exceções, é claro, e o filme britânico Dog Soldiers, Cães de Caça, é justamente uma dessas. Na trama, meses após ser dispensado das forças especiais, Cooper, Kevin McKidd, junta-se a um pelotão de soldados britânicos liderados pelo sargento Wells, Sean Pertwee, que é enviado para realizar um exercício militar nas montanhas da Escócia, região cercada por lendas e um histórico de desaparecimentos. Mas o que deveria ser apenas um simples exercício de rotina torna-se um pesadelo quando os soldados se veem atacados por uma matilha de lobisomens que vivem na região. Sem entenderem muito bem o que estão enfrentando, o pelotão entra em uma desesperada luta pela sobrevivência. Escrito e dirigido por Neil Marshall em seu longa-metragem de estreia, Dog Soldiers, Cães de Caça, configura-se como um intenso thriller de terror e ação que ganha um charme especial por sua montagem criativa, realizada pelo próprio diretor, e por um ótimo uso de efeitos práticos. Ainda que o baixo orçamento do projeto torne-se óbvio em alguns momentos, a equipe de produção compensa as suas limitações com muita criatividade, usando bem os recursos que possui para criar uma experiência visceral e claustrofóbica, mas ainda com certo aspecto trash, e digo isso no melhor sentido da palavra. Influenciado por clássicos do cinema de terror e ação, como A Noite dos Mortos-Vivos, 1968, Assalto à 13ª DP, 1976, e Evil Dead, 1981, Dog Soldiers constrói uma bem-vinda atmosfera de tensão e urgência ao situar a maior parte da narrativa em um único cenário. No caso, uma casa de campo cercada por lobisomens sanguinários. Nesse sentido, é interessante o quanto a decupagem e a direção de fotografia são bastante econômicas na exposição que fazem dos licantropos, dando aos monstros uma aura de mistério e ameaça, o que ao mesmo tempo justifica o ceticismo de alguns soldados em relação ao fato de estarem ou não enfrentando lobisomens. O roteiro de Neil Marshall é bastante simples na forma como estabelece os seus personagens e os seus principais conflitos da narrativa na dinâmica do filme de cerco. O texto trabalha com arquétipos muito bem definidos, como o protagonista habilidoso e com altos valores morais, vividos por Kevin McKidd, ou o comandante de coração frio e caráter duvidoso, que serve de crítica ao militarismo, interpretado por Liam Cunningham. Não há problema nenhum em se trabalhar com arquétipos, como o próprio Marshall provaria poucos anos depois, ao comandar o seu trabalho mais famoso no cinema, Abismo do Medo, 2005. Desde que esses arquétipos não atrapalhem a naturalidade da construção das relações entre os personagens. Porém, em Dog Soldiers, nem sempre o desenvolvimento de personagens e a ação são muito bem articulados pelo roteiro,
fazendo com que algumas das relações apresentadas pelo texto soem um pouco mal construídas. Essa fraqueza na construção da relação entre os personagens na dinâmica da ação também acaba por enfraquecer algumas das reviravoltas, que não só perdem força dramática, como soam pouco coerentes. Por outro lado, é bastante interessante como o roteiro de Marshall reconhece de forma inteligente o aspecto absurdo de sua premissa em colocar soldados brigando com lobisomens, conseguindo tirar sarro de si mesmo, sem com isso renunciar à tensão da narrativa. Mas na direção onde Marshall se destaca, o cineasta é eficiente na condução das sequências de ação, valendo-se de uma decupagem que valoriza a brutalidade dos combates, ao mesmo tempo em que mantém os monstros ocultos a maior parte do tempo. É preciso elogiar também o trabalho de montagem, que cria passagens de ação dinâmicas e frenéticas, sem com isso deixar o espectador perdido sobre o que se desenrola na cena. Também merece destaque o trabalho de maquiagem de Bob Keane, que tem no currículo filmes como Hellraiser, 1987, e O Mistério de Candyman, 1992. Os lobisomens que Keane e sua equipe carregam uma veia bastante artesanal e ao mesmo tempo muito selvagem, de modo a parecerem mesmo pessoas vestindo cabeças de lobo. É uma escolha estética curiosa, pois facilmente poderia gerar um visual artificial, mas o resultado é o oposto, abandonando a plasticidade em prol da visceralidade. O longa-metragem de Neil Marshall é visivelmente um trabalho de paixão de um cineasta em começo de carreira, que mistura diversas referências dos filmes que influenciaram a sua linguagem para criar algo seu. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo. Muito obrigado.